Título 5. Disposições Gerais. Artigo 50-A. A propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão será realizada entre as 19h30 e as 22h30, em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária. Parágrafo 1º. As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, por meio de inserções de 30 segundos, no intervalo da programação normal das emissoras. Parágrafo 2º. O órgão partidário respectivo apresentará à Justiça Eleitoral requerimento da fixação das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. Parágrafo 3º. A formação das cadeias nacional e estaduais será autorizada respectivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais Regionais Eleitorais, que farão a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão. Parágrafo 4º. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais poderão veicular conteúdo regionalizado, com comunicação prévia ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 5º. Se houver coincidência de data, a Justiça Eleitoral dará prioridade ao partido político que apresentou o requerimento primeiro. Parágrafo 6º. As inserções serão entregues às emissoras com a antecedência mínima acordada e em mídia com tecnologia compatível com a da emissora recebedora. Parágrafo 7º. As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas. Inciso 1. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido político. Inciso 2. Pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido político. Parágrafo 8º. Em cada rede somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos por dia. Parágrafo 9º. As inserções deverão ser veiculadas pelas emissoras de rádio e de televisão no horário estabelecido no caput, divididas proporcionalmente dentro dos intervalos comerciais no decorrer das 3 horas de veiculação, da seguinte forma. Inciso 1. Na primeira hora de veiculação, no máximo 3 inserções. Inciso 2. Na segunda hora de veiculação, no máximo 3 inserções. Inciso 3. Na terceira hora de veiculação, no máximo 4 inserções. Parágrafo 10. É vedada a veiculação de inserções sequenciais, observado obrigatoriamente o intervalo mínimo de 10 minutos entre cada veiculação. Parágrafo 11. As inserções serão veiculadas da seguinte forma. Inciso 1. As nacionais, e nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Inciso 2. As estaduais, e nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Artigo 50-B. O partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão, por meio exclusivo de inserções, para: Inciso 1. Difundir os programas partidários. Inciso 2. Transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido. Inciso 3. Divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Inciso 4. Incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira. Inciso 5. Promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Parágrafo 1º. Os partidos políticos que tenham cumprido as condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal terão assegurado o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na proporção de sua bancada eleita em cada eleição geral, nos seguintes termos. Inciso 1. O partido que tem eleito acima de 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. Inciso 2. O partido que tem eleito entre 10 e 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 10 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. Inciso 3.
o partido que tem eleito até 9 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 5 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas redes estaduais. Parágrafo 2º. Do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres. Parágrafo 3º. Nos anos de eleições, as inserções somente serão veiculadas no primeiro semestre. Parágrafo 4º. Ficam vedadas nas inserções. Inciso 1. A participação de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo programa. Inciso 2. A divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda forma de propaganda eleitoral. Inciso 3. A utilização de imagens ou de cenas incorretas ou incompletas, de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. Inciso 4. A utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas, fake news. Inciso 5. A prática de atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero ou de local de origem. Inciso 6. A prática de atos que incitem à violência. Parágrafo 5º. Tratando-se de propaganda partidária no rádio e na televisão, o partido político que descumprir o disposto neste artigo será punido com a cassação do tempo equivalente a 2 a 5 vezes o tempo da inserção ilícita, no semestre seguinte. Parágrafo 6º. A representação, que poderá ser oferecida por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral, será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de inserções nacionais e pelos tribunais regionais eleitorais quando se tratar de inserções transmitidas nos estados correspondentes. Parágrafo 7º. O prazo para oferecimento da representação prevista no parágrafo 6º deste artigo encerra-se no último dia do semestre em que for veiculado o programa impugnado ou, se este tiver sido transmitido nos últimos 30 dias desse período, até o 15º dia do semestre seguinte. Parágrafo 8º. Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que julgar procedente a representação, cassando o direito de transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido com efeito suspensivo. Artigo 50-C. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 50-D. A propaganda partidária no rádio e na televisão fica restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta lei, com proibição de propaganda paga. Artigo 50-I. As emissoras de rádio e de televisão terão direito à compensação fiscal pela cessão do horário gratuito previsto nesta lei, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Parágrafo 1º. A compensação fiscal a qual as emissoras de rádio e de televisão farão jus deverá ser calculada com base na média do faturamento dos comerciais dos anunciantes do horário compreendido entre as 19h30 e as 22h30. Parágrafo 2º. A emissora de rádio ou de televisão que não exibir as inserções partidárias nos termos desta lei perderá o direito à compensação fiscal e ficará obrigada a ressarcir o partido político lesado mediante a exibição de inserções por igual tempo, nos termos definidos em decisão judicial. Artigo 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Artigo 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais. Parágrafo 1º.
o Instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela Lei Civil. Parágrafo 2º. O patrimônio da Fundação ou do Instituto de Direito Privado a que se referem o inciso 4 do artigo 44 desta lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de: inciso 1. Extinção da Fundação ou do Instituto, quando extinto, fundido ou incorporado o partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação. Inciso 2. Conversão ou transformação da Fundação em Instituto, assim como deste em fundação. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido. Parágrafo 4º. A conversão, a transformação ou, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional do partido político. Artigo 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta lei, consideram-se como equivalentes estados e municípios o Distrito Federal e os territórios e respectivas divisões político-administrativas. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no parágrafo 1º do artigo 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta lei, no prazo de 6 meses da data de sua publicação. Parágrafo 1º. A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de 30 dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto. Parágrafo 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta lei, inciso 1, tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo. Inciso 2. Tenha seu pedido de registro sub iudice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente. Inciso 3. Tenha requerido o registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como entidade civil. Artigo 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Artigo 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta bancária específica conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 44 desta lei poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação. Artigo 55-C. A não observância do disposto no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. Artigo 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Artigo 55-I. O disposto no artigo 30 desta lei deverá ser implantado no prazo máximo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor deste artigo. Artigo 58. A requerimento de partido, o juiz eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do artigo 19, obedecidas as normas estatutárias. Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a constante das listas de que trata este artigo,